Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a Estudos Exobiológicos e Yoga. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Esse ano está passando rápido, né, minha gente? Nossa, é incrível, parece que o ano começou e nós já estamos no segundo semestre. Algo importante está acontecendo, né? Alguma coisa está fazendo com que o tempo passe muito mais rápido. E hoje, né, é mais uma live super especial. Semana passada a gente não teve live, né? Mas essa semana já temos. Semana que vem nós vamos ter duas lives. Aproveitando aí você que está chegando agora, você que já vai aí mandando as informações aí no chat e tudo mais. Semana que vem nós vamos ter uma live falando sobre segurança na internet. Nossa, gente, hoje em dia a gente tem que tomar um maior cuidado com relação a isso, né? Quando a gente fala sobre essa questão onde a gente está passando informações via internet, a gente precisa tomar bastante cuidado para que a gente não caia em questões de risco e em ações criminosas. Então, segunda-feira, 21h, 21h30, mais ou menos, estamos acertando aí no horário, né? A gente vai ter essa live especial aí, onde a gente vai estar falando sobre segurança nas redes sociais. E na quarta-feira, nós teremos uma super live também aqui com o Rubão, onde vai estar falando mais um pouquinho sobre o caso de Varginha. Então, ele está vendo lá a possibilidade de trazer mais fatos que ainda não são conhecidos. E hoje a live é mais do que especial. Hoje nós vamos falar com a nossa convidada Giovana Portela. Seja bem-vinda mais uma vez, Giovana. Você que já fez live aqui no canal. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal da escola. E hoje você vai estar falando sobre espiritualidade e desenvolvimento humano, despertando e crescendo, né? Então vai ser uma live uma super top, né? Então seja bem-vinda mais uma vez, Giovana, aí no canal da escola. É com você. Tá, prazer, seu, gratidão por estar aqui e vamos desenvolver esse tema, né, maravilhoso, que é trabalhar as questões espirituais, mas vendo o papel dela dentro do desenvolvimento humano, dentro da nossa expansão de consciência, como o desenvolver, né, espiritualmente pode estar nos auxiliando, né, na nossa existência, na nossa vida, na nossa sociedade, no meio do qual nós estamos inseridos, e também, mas essa espiritualidade hoje vai ser trabalhada dentro das práticas, né, terapêuticas e espirituais, entendeu? Então, como as práticas terapêuticas e espirituais, junto com a espiritualidade, estão contribuindo para esse estado de expansão de consciência, para o nosso desenvolvimento, né, como um todo, em todas as áreas, não apenas espiritualmente, mas mentalmente, emocionalmente, socialmente, intelectualmente, enfim. Então, a conexão com a espiritualidade, o uso dessas técnicas e dessas práticas podem nos auxiliar a expandir o nosso ser em diversas áreas. E é sobre esse assunto que nós vamos detalhar essa noite. Certo, Disseu? Deixa eu só entrar aqui porque eu estou na ferramenta, né, de streaming, e eu gosto de acompanhar junto com você o chat. Aí eu abro aqui também. Eu gosto de acompanhar para te dar um apoio, né? Certo. Então sejam todos bem-vindos, os que já chegaram aqui, né? Vanderlei. Bom, nós não temos, por enquanto, só o Vanderlei que participou aqui do chat, né? Você pode ir participando aí do chat, vai deixando a sua mensagem, pode fazer perguntas, né, dentro do assunto, podem fazer a sua discussão aí pelo chat também, você não pode brigar, né? Isso não. Então sejam todos muito bem-vindos. Giovana, é contigo, fique à vontade. Tá certo, meu anjo, qualquer coisa eu te chamo. Então, meus amores, antes de trabalhar, né, sobre esse desenvolvimento humano, esse estado de expansão de consciência, né, de entender como é que a espiritualidade e as práticas terapêuticas auxiliam nesse estado, nós precisamos entender o que é expandir a consciência.
o que é esse desenvolvimento que tantas pessoas falam, eu expandi a minha consciência, eu estou expandindo a minha consciência, eu estou evoluindo, eu estou despertando. Questões como essas têm sido bastante recorrente atualmente, e poucas pessoas conseguem entender na prática o que é esse estado de expansão. Bem, imagine que a nossa mente, ela é alimentada, certo? Pelas nossas experiências e pelo quanto energético que nós vamos acumulando no nosso campo, certo? E essas experiências, esses aprendizados, os conhecimentos, a nossa percepção da realidade, a nossa percepção de si mesmo através do autoconhecimento, a nossa busca pelo conhecimento, pelas informações, as experiências que nós vamos tendo ao longo das nossas existências, todas essas informações vão se acumulando no nosso campo, certo? No nosso campo energético, no nosso eu, que faz parte da malha, né, universal, unido ao todo, e assim, né, nós vamos crescendo, evoluindo, expandindo, agregando informação e energia no todo, e o todo vai expandindo, e assim o universo vai se expandindo junto com a gente. Então, esse é, vamos dizer assim, resumidamente, essa expansão de consciência, ok? É através do aprendizado, é através do gerar energia, informação, aprendizados, conhecimento, experiências, e vai crescendo, crescendo, expandindo o nosso estado de percepção, de acesso à informação, de conhecimento e tantas outras coisas que vamos adquirindo ao longo das nossas jornadas. A mente ela nunca fica, o ser, né, vamos dizer assim, a consciência, ela nunca fica na inércia, mesmo quando você acha que está parado, mas o seu eu, em algum nível, está aprendendo, está evoluindo, está expandindo. O seu eu, ele vem passando por vários processos em diversos níveis, no nível mental, no nível emocional, no nível, né, intelectual, no nível espiritual. Ele vem passando por diversos processos de aprendizados, através da tentativa de erro, através das experiências, através da observação e da autoobservação, através da autoanálise, através vamos dizer assim, dos temperes da vida, né, que a vida vai nos levando, vai nos movimentando dentro, né, dos seus mecanismos, dentro das suas leis, dos movimentos que acontecem, e esses movimentos, né, vão nos colocando em situações de aprendizado, em situações novas, em situações que a nossa consciência, o nosso eu superior, muitas vezes, às vezes, designa para que possamos experienciar a fim de expandir a nossa consciência. Então, expansão de consciência é isso, é crescimento, é aprendizado, é o entendimento, é o tomar ciência, é o tomar conhecimento de um ou outro aspecto, ou de diversos aspectos ao mesmo tempo. Então, não se expande a consciência apenas nas questões espirituais, não se expande a consciência apenas nas questões emocionais e nas questões intelectuais, a gente expande a consciência como um todo. O que vai diferenciar uma pessoa da outra foram as experiências que elas adquiriram, ok? Como elas lidaram com essas experiências, qual foi, vamos dizer assim, a carga energética positiva ou negativa que ela acumulou no seu campo, dentro desses processos, e isso é o que, a soma de tudo isso, né, vai determinar também o nível de frequência que essa pessoa vibra, né, que ela está, o nível de entendimento que ela está. Então, isso é o que vai diferenciar uma pessoa da outra, ok? Há seres, há pessoas que, pelas experiências e pelas suas escolhas, né, resolveram, vamos dizer assim, expandir apenas nas questões mais intelectuais, nas questões ligadas ao poder, ligado ao empoderamento, ligado a essas questões mais, vamos dizer assim, materiais, vamos dizer, de aquisição, de poder, de controle, de entendimento, de conhecimento, muito mais voltado para o campo do mental, para o lado do mental. E não desenvolveu as questões espirituais, as questões morais, as questões emocionais. Já outras são mais desenvolvidas em relação às questões das suas emoções, têm um maior controle e entendimento das suas emoções, buscam o autoconhecimento, buscam entender e controlar tudo aquilo que sente, né? Controlar não, vamos dizer assim, que manobrar, né? Tudo aquilo que sente, todo esse turbilhão que o nosso emocional nos traz.
Tem outras pessoas que são mais desenvolvidas espiritualmente e tem as combinações entre isso e outra e as faixas entre elas. Então, o que diferencia um ser do outro é justamente isso. O nível de entendimento, de consciência que ele tem em uma outra dessas áreas. As experiências que eles passaram, o quanto energético que eles acumularam no seu campo, né? E a sua frequência. Para que lado mais ele está, vamos dizer assim, que vibrando, né? A média da frequência daquele ser. Então, expandir a consciência é galgar patamares maiores de entendimento, né? Tomar consciência, tornar-se ciente. Uma coisa é você pegar um livro e você ler aquilo. Outra coisa é você vivenciar aquele conteúdo, você assimilar aquele conteúdo, você compreender no seu mais profundo íntimo aquele conteúdo e você fazer com que aquela informação faça parte do seu eu e junto com ela todo o aprendizado que aquela situação trouxe. Então, tomar conhecimento é uma coisa, tornar-se ciente é algo bem mais profundo. E expandir a consciência nada mais é do que tomar consciência, né, dessas questões no nível de profundidade bem maior do que só adquirir o conhecimento. Você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler o Alcorão, você pode estudar a questão do xamanismo, você pode estudar as questões do budismo, cristianismo e etc. Só estudar, ler. Mas se você não vivenciar aquilo, se você não trouxer os aprendizados daquilo para o nível mais profundo do seu ser, você não vai expandir a sua consciência, você não vai tornar-se completamente ciente, né? Trazer isso para o seu nível mais profundo. Você só vai acumular informação e conhecimento. E não é bem assim que a expansão de consciência funciona. Você pode ter conhecimento de que perdoar é algo benéfico, é algo libertador, que te liberta e liberta o outro. Você pode ter conhecimento de todas as questões que estão envolvidas dentro da questão do perdão, do perdoar. Mas, se você não passar por uma situação onde você teve a necessidade de exercitar esse conhecimento, de sentir esse conhecimento em todos os níveis do seu ser, de aplicar esse conhecimento, né, essa informação, você não consegue tornar-se ciente, tá? Você não consegue agregar toda essa informação, esse emaranhamento, né, de questões envolvidas com a prática do perdão no seu eu mais profundo, né, fazendo parte do seu campo, trazendo para dentro do seu campo, de uma forma bem profunda, bem nítida, bem firmada dentro do seu ser. Então, uma vez que você perdoou, mas perdoou de forma sincera, perdoou de forma intensa, né, que você exercitou tudo aquilo que você aprendeu, vamos dizer assim, apenas tomando conhecimento, essa experiência do perdoar, tudo o que você sentiu durante o processo, antes, durante e depois do processo, vai fazer parte do seu campo energético. E uma vez que faz parte do seu campo energético, você toma consciência de que o perdão é algo benéfico, é algo transformador, você vivenciou aquilo. E isso fica no seu campo, beleza? Uma vez estado no seu campo, isso vai reverberar para toda a sua existência, nessa e em outras vidas. Isso vai reverberar para o todo, para o meio onde você está inserido, para o seu sistema familiar, do qual você faz parte, porque existe a consciência do sistema familiar, e para a consciência, né, planetária, de que, reforçando que a crença de que o perdão é algo benéfico. E assim a gente vai expandindo a nível individual, a nível familiar e a nível planetário e universal. É assim que funciona o processo de expansão de consciência. Ok. Agora vamos ver como é que algumas práticas espirituais e terapêuticas, né, porque existem as práticas mais espirituais, existem as práticas terapêuticas. Essa denominação práticas espirituais e práticas terapêuticas são apenas denominações, porque nós sabemos que as coisas não estão separadas, né? O seu eu
físico não está separado do seu eu espiritual. O seu eu mental e emocional não está separado do seu eu espiritual. Então, uma vez que você resolve algo a nível mental, resolve algo a nível físico, resolve algo a nível emocional, você está automaticamente resolvendo a nível energético e espiritual. Não está separado, está integrado, ok? A medicina tradicional chinesa, ela trabalha muito com algumas práticas que vê o ser dessa forma, de uma forma integrada, trabalhando o corpo, mente e o espírito de forma integrada. Eu vou falar, né, das práticas que eu tenho conhecimento, das que eu trabalho, porque eu tenho mais propriedade de falar, de trazer exemplos para vocês, ok? Mas antes de falar delas, existem algumas práticas que elas são focadas somente em uma ou outra área do ser, ok? E, sendo assim, ela não consegue resolver o problema como um todo, porque se existe um problema a nível físico, pode ser que esse problema esteja a nível energético, esteja a nível espiritual, esteja a nível mental, pode ser que exista questões sistêmicas envolvidas nesse problema, e eu vou abrir um parênteses, o que é questões sistêmicas? Questões que você, e emaranhamentos que você herdou do seu sistema familiar, ok? Quando eu for falar de constelações, a gente vai voltar para esse assunto. Fechou parênteses. Então, essas práticas, elas visam, às vezes, uma ou outra área. E aí, uma vez que você tenta trabalhar um problema só olhando pela ótica espiritual, mas você negligenciou a questão emocional ou a questão mental e, assim, não consegue sanar o problema como um todo, né? É como se o problema fosse um câncer, né, que está ali no centro, né, mas ele tem as suas raízes espalhadas, né, pelo corpo. Então, você tem que trabalhar aquele foco, mas você também tem que trabalhar as raízes, porque senão ele volta. E assim, muitos trabalhadores espirituais, em muitas práticas terapêuticas, acabam enxugando gelo, que eu falo, né? Acabam enxugando gelo, porque tira uma questão ali, resolve aquela questão, mas as demais questões que estão envolvidas com aquele problema, né? As raízes que estão envolvidas com aquele problema, ficaram, e aí volta tudo de novo. E isso há de infinito, vida após vida, enfim. Enquanto não sanar o problema como um todo, não, vamos dizer assim, não consegue resolver. Vamos dizer que esse problema seja algo que você precisa aprender, como a questão da prática do perdão, ok? Se você não vê essa questão da prática do perdão de uma forma completa, né, você não vai adquirir esse conhecimento a nível profundo e tomar ciência disso, entendeu? E assim expandir em relação ao perdão. Expandir seu entendimento em relação ao perdão, ok? E essa expansão de consciência, né, através das práticas, elas se aplicam a um todo. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo simples de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que nos auxiliam no nosso desenvolvimento e na nossa tomada de consciência. Por exemplo, há estudos dizendo que quando trabalhamos o corpo físico, nos movimentando, nós trabalhamos diversas coisas na nossa vida. Quando você coloca o seu corpo em movimento, você automaticamente movimenta a sua energia, movimenta o seu campo e traz a energia do movimento para a sua vida, trazendo novas oportunidades, trazendo situações, né, trazendo movimento para a sua vida. E quando você está estagnado, vamos dizer assim, sedentário, a sua vida também fica estagnada, ok? Quando você trabalha dentro de um processo de atividade física, por exemplo, a musculação, você trabalha o foco, você trabalha a concentração no exercício, a força, você também vai trabalhar essas questões dentro do seu eu, dentro do seu eu emocional e dentro do seu eu mental, mudando os seus comportamentos e mudando a sua realidade à sua volta. Você pode desenvolver, através dessas práticas, o foco, a concentração, a força, né? A força para encarar os desafios da vida, a concentração nas suas atividades, um pouco mais de pensamento direcionado através dessa prática, desse exercício. E se isso for conciliado com outras questões, com outras práticas terapêuticas que eu vou falar mais na frente, pode ter um resultado bem mais efetivo do que ver apenas um lado, né, do seu eu e do problema. Por exemplo, a dança, né? A dança pode te ajudar a se conectar com o seu lado mais feminino, com as características que vêm do lado feminino, do hemisfério direito do nosso cérebro. E assim a gente pode desenvolver a nossa criatividade, assim nós podemos desenvolver
a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, a nossa empatia, a nossa compreensão, podemos desenvolver a flexibilidade, podemos movimentar o corpo e trazer movimento para a vida. Então, como vocês podem ver, às vezes coisas no nosso dia a dia, que nós fazemos nas nossas rotinas diárias, já nos ajudam, né, a trabalhar questões do nosso eu e, assim, expandir o nosso estado de entendimento e nos desenvolver, né, em todas essas áreas, em todas essas questões. Eu vou falar agora das práticas das quais eu trabalho e como eu trabalho para que elas possam, vamos dizer assim, garantir esse estado de expansão de consciência em determinado problema. Eu trabalho com a hipnoterapia, só que eu trabalho com a hipnoterapia com diversas abordagens, a hipnoterapia clínica, a clássica e a ericksoniana. Eu não vou falar de cada uma delas, porque talvez seria uma live para cada uma delas. Então, eu trabalho com essas 3 modalidades de hipnoterapia, trabalho com regressão de memória, com programação neurolinguística, que é o uso da comunicação para reprogramar a mente, ok? E constelações familiares e comunicação não violenta. Tem outras práticas que eu utilizo, mas a base é mais ou menos essa. E como é que eu trabalho? Eu trabalho utilizando todas essas práticas dentro do conhecimento, né, vamos dizer assim, da medicina tradicional chinesa, dentro dessa filosofia de ver o ser como um todo, né? Que não apenas o físico, mas o mental, o emocional, o energético, o espiritual. Então, eu trabalho o todo, e principalmente também a questão sistêmica familiar e de vidas passadas que interferem, vamos dizer assim, na existência atual. Então, eu pego todo esse pacote, todo o conhecimento e as técnicas que eu tenho de todas essas abordagens, ok? Diante do problema de uma situação da qual a pessoa precisa, vamos dizer, aprender, precisa se superar, precisa expandir a sua consciência, o seu entendimento em relação àquilo. Então, eu analiso de uma forma sistêmica, vendo todas essas áreas, esse problema, vendo todas as raízes, as ramificações, em que áreas esse problema está afetando, de onde são essas causas, e aí eu vou usando essas técnicas em cada uma, né, para transmutar as energias, para reequilibrar o campo energético, para trazer a consciência das questões que precisam, vamos dizer assim, aprender com aquela situação, a liberar o perdão, no caso, quando há necessidade, o auto-perdão, ao tomar conhecimento, ao tornar-se consciente das suas sombras, né, dos seus bloqueios, dos seus medos, das suas travas. Eu só estou dando alguns exemplos. A ressignificar questões passadas, a cortar laços com pessoas, situações, lugares que te amarram naquela situação. E uma vez que você olha para tudo isso através das práticas, que você ressignifica tudo isso através das práticas, automaticamente, aquele estado de consciência que estava antes de todo esse processo não será mais o mesmo. Porque você vai ter adquirido conhecimento, autoconhecimento, vai ter adquirido inteligência emocional, vai ter adquirido um entendimento profundo sobre aquele aprendizado. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Sem citar nomes, é claro, de experiências das quais eu já participei, eu já trabalhei dentro dessas práticas para exemplificar como isso funciona, né? Vamos dizer assim, como isso funciona dentro da praticidade, ok? Vamos falar de amor. Vamos falar de amor, mas falar de amor de uma forma sistêmica. Não apenas o amor afetivo, matrimonial, esse amor carnal, esse amor químico. Não apenas o amor de mãe, de pai, não apenas o amor entre amigos e etc. Vamos falar do amor como um todo, ok? Como você sente, como você entende esse sentimento e o que você associou ao longo da sua existência a esse sentimento. Como você aprendeu, né, através das suas experiências, a transparecer esse sentimento, a expressar esse sentimento, a sentir esse sentimento.
e a buscar esse sentimento, ok? Vamos imaginar que uma pessoa, em diversas existências, teve experiências traumáticas com o amor. Passou por processos de rejeição, de abandono, de traição, de pessoas da qual ela nutria esse sentimento. E essas experiências deixaram marcas nela, no campo emocional, no campo mental, no campo energético e nela como um todo, fazendo com que ela se distancie do amor. Que ela veja o amor como algo ruim, porque ela sentiu dor, ela vivenciou, ela experienciou, mas ela sentiu dor, né? Aconteceu esse processo. Talvez porque ela buscasse no outro, vamos dizer assim, esse sentimento, colocando expectativas, colocando projeções, enfim, existem N possibilidades das causas que ela, vamos dizer assim, que ela fez, né? Porque para ela ter gerado essa decepção, essa desconexão com o amor, com o sentimento do amor. E eu não sei se foi nesse canal, se foi em outro canal, eu falei em outras lives que o amor é a origem de tudo, é de onde nós fomos criados. Nós estávamos junto com a fonte criadora, que é amor, e nós nos emancipamos, ou seja, nós tomamos a nossa individualidade, ganhamos o invólucro do ego, ganhamos a nossa centelha, certo? E a partir dali começamos a nossa jornada de experiência. Quando estávamos unidos à fonte criadora, nós éramos nutridos de amor, nós éramos nutridos de tudo que precisávamos. Mas nós não tínhamos nada a dar à fonte, nós só recebíamos da fonte. E a partir do momento que nós nos individualizamos, passamos a experienciar a realidade de diversas formas, né? Em várias existências, em várias formas da matéria, universo e etc. E dentro dessas experiências, nós buscamos esse amor. Nós sentimos a necessidade, porque faz parte da nossa essência. Só que nós buscamos no externo, nós não buscamos internamente, ok? Por que eu estou explicando isso para vocês entenderem a problemática do amor. E buscamos isso internamente. E nessa busca externa, né, não interna, nós temos as nossas decepções, porque nós acreditamos que o amor é isso, nós acreditamos que o amor é aquilo. E quando a gente não encontra aquilo que a gente acredita, a gente se decepciona, se frustra. Mas se voltarmos para dentro da gente, a gente vai encontrar o amor junto com a fonte. Existem vários processos da nossa existência que nos desconectam desse amor, ok? Um deles é justamente isso, essa projeção do amor no outro, essa projeção do amor nas coisas, essa projeção do amor nos prazeres da vida, essa projeção do amor no bem-estar que as ilusões da matéria possam nos proporcionar, entendeu? Então, aí daí vem todas as decepções e a desconexão com a nossa centelha divina e com o amor universal. Aí vamos dizer que um ser passou por diversas experiências traumáticas, né, com relação ao amor, ok? Traições, abandonos, rejeições do pai, da mãe, relacionamentos, muitas decepções. E ele passou a acreditar a nível mental que o amor é ruim. Ele passou a sentir a nível emocional que o amor é ruim. Formou laços negativos dele com pessoas, né, que passaram pela existência dele, alimentando pensamentos e emoções que reforçam essa crença de que o amor é uma coisa ruim. E ele passou a negar o amor. Ele passou a fugir conscientemente e inconscientemente de toda e qualquer situação que demonstre aquilo que ele acredita ser o amor, que demonstre ser de afetividade. E essa desconexão vai proporcionando um vazio existencial, porque nós necessitamos disso, nós necessitamos desse contato, nós necessitamos dessa troca, nós necessitamos da dopamina, da serotonina, da oxitocina, de tudo esse turbilhão de sensações que temos, né, quando trocamos energia com o outro, quando estamos nos doando e recebendo amor, ok? E ela se desconectou de tudo isso e o vazio cresce, né, cada vez mais. Isso faz com que ela busque, de forma inconsciente, atender essas necessidades. Então fica um conflito interno, a fuga do amor e a busca do amor.
E ela fica nesse dilema, nesse conflito interno. E tudo que está no nosso interno se manifesta no exterior. É assim que funciona a realidade. Então, se existe dentro do meu campo esse conflito, no meu externo também eu vou manifestar. Nas minhas relações, no meu relacionamento afetivo, no meu trabalho, é a pessoa que briga com o trânsito, que briga com o colega, que está de mal com a vida, que está em conflito com todo mundo, porque no fundo ela está em conflito com ela mesma, em uma ou mais questões. E assim vocês conseguem entender como isso vai reverberando na vida como um todo. Aí vamos dizer que essa pessoa, né, também, né, por essa questão da desconexão com o amor, ela não consegue manter relacionamentos saudáveis, né, relacionamentos duradouros. Ela não consegue ficar ali naquela relação, construir aquela relação, se entregar àquela relação, se permitir sentir, aceitar e acolher o outro por conta desse bloqueio, né, com o amor. Porque ela quer e ao mesmo tempo ela não quer. E aí dentro desse quer e não quer, ela começa a ter processos que ela cria de fugir, né, daquela situação, né? E pode ser simplesmente dando início a relacionamentos porque ela busca a nível inconsciente isso, e ao mesmo tempo terminando as relações. Ela não consegue se firmar dentro de um relacionamento, seja se auto-sabotando, criando conflitos dentro da relação, porque ela está em conflito com ela mesma, ela está em conflito com o amor e em conflito com o outro, né? E quer de forma inconsciente, quer o outro, mas também quer se livrar daquela situação que remete ao amor, ok? Ou seja, também traindo o outro, criando situações para trazer problemas para dentro do relacionamento e assim criar todo esse conflito para fugir do amor. Com os pais, dificultando a comunicação com a mãe, com o pai, o entrosamento, o contato físico, a aproximação, a efetividade, né? Normalmente, um tipo de pessoa desse pode ter problemas, né, no hemisfério direito, de expressão, da criatividade, de expressão, da imaginação, de expressão do movimento, da flexibilidade, da compreensão, da empatia, entendeu? E, enfim, pode desencadear uma série de outros processos, como vocês podem ver, não é só em uma ou outra área do ser que essa desconexão, é o exemplo que a gente está dando, do amor pode gerar fruto de experiências de outras vidas e dessa vida atual. Porque uma vez que ela experienciou isso no passado, isso está dentro do campo dela e ela acaba, vamos dizer que, trazendo novamente essas questões para que ela aprenda, para que ela tome consciência. E enquanto ela não tomar consciência, ela vai continuar repetindo as mesmas coisas, vida após vida, até se reconciliar com o amor, até aprender a amar a si mesmo, até aprender a olhar para dentro de si, se conectar com o amor essencial e não estar projetando mais até ela aprender todas as questões relacionadas ao amor que eu falei até aqui e tantas outras que envolvem esse assunto. E aí ela procura, vamos dizer, diante de tanto problema, relacionamentos que vão e vão, nunca dá certo, traições, enfim, sabotagens, problemas de conflitos externos e uma infinidade de coisas. Ela já está por aqui de tantas dificuldades, de tantas coisas, e aí ela começa a se questionar, porque tudo vem do questionamento, tá? Por que a minha vida é assim? Por que acontece isso comigo? Por que eu não consigo me realizar nesse setor da minha vida? Eu vejo outras pessoas à minha volta, a gente sempre faz essas comparações, que conseguem se relacionar, que conseguem se resolver afetivamente, né? Que são pessoas amáveis, são pessoas adoráveis. Por que eu não consigo ser uma pessoa amável? Por que eu não consigo sentir? Por que eu não consigo demonstrar sentimento? Por que eu sou tão fria? Né? Enfim, e aí ela começa a se questionar. E dentro desse questionamento, impulsionada por essa necessidade de entendimento, de tomar consciência das causas desse problema e resolvê-lo, porque está doendo, ela busca, vamos dizer, ajuda, né? Finalmente ela cria coragem para buscar ajuda. Dentro do meu trabalho, né? O que uma pessoa dessa vai encontrar, né? Como as minhas terapias ajudam uma pessoa dessa a sair dessa problemática e tomar consciência de todas as questões que envolvem esse problema e não reverberar mais isso na sua vida e assim expandir e evoluir. Inicialmente, eu avalio a pessoa como um todo, eu avalio a pessoa de forma sistêmica, vendo toda a trajetória dela de vida, a influência familiar,
o histórico familiar relacionado à afetividade, vamos dizer que seja esse o problema que ela traz. Se houve uma quebra dos laços, né, de amor de pai para filho, de geração em geração, que acaba afetando também, normalmente acontece. Se houve processos de rejeição na infância, de abandono, quais foram, vamos dizer assim, as programações mentais, aí entra, né, os conhecimentos da programação neurolinguística, que ela teve, as programações, os programas mentais e emocionais que foram instalados nela, né, desde a infância, as primeiras lições que ela teve, percepções que ela teve com o amor. O primeiro contato que ela teve com o amor. Quais foram os programas que os pais instalaram nela? Será que foi uma programação de que o amor é apenas dar coisas, né? Será que o amor é o controlar o outro? Será que o amor é a obsessão? E será que o amor é o cuidar do outro? Enfim, existem várias programinhas que são instalados, vamos dizer assim, através da convivência com os nossos pais, através das experiências, das nossas percepções cognitivas, dos nossos primeiros anos aqui na Terra, desde o ventre materno, e aí vai sendo programado e reforçado ao longo dos anos da nossa história. Então, eu vejo por essa ótica também, né, de programação. Quais foram os programas? Quais são as crenças que ela tem em relação ao amor? Quais são as questões sistêmicas envolvidas com relação ao amor? E as experiências dentro das relações afetivas que ela teve, ok? Vendo tudo isso, eu ainda olho, né, no passado, em outras vidas. Aí entra o processo de regressão, eu faço a regressão de memória também dessa existência, mas entra o processo de regressão de vidas passadas para ver no passado o que ela está trazendo para essa existência atual dentro dessa temática do amor. E aí eu vou traçando métodos, né, e ferramentas, um cronograma a ser seguido, né, de ressignificação disso. Nas questões sistêmicas, né, ou seja, herança familiar e emaranhamentos, quebra, né, de vínculos dentro do sistema familiar, vamos trazendo o perdão, a aceitação, a inclusão, né, do ser da situação, ressignificando os sentimentos, quebrando os laços energéticos, enfim, daquela questão sistêmica, né, que veio do pai, da mãe, do vô, às vezes a quebras do amor, por exemplo, da tataravó, da avó, da mãe, né, da filha, agora da neta, entendeu? E aí vai quebrando essa relação com o amor de geração em geração. Então, eu vou investigar dentro da constelação e vou trabalhar toda essa ancestralidade com a temática do amor. E assim eu ajudo não apenas a pessoa em si nesse ponto, mas também influencio totalmente o sistema familiar dela, para ressignificar a nível inconsciente essa questão do amor, sistemicamente, ou seja, dentro das constelações familiares. Vejo também dentro da programação neurolinguística, né? Eu vejo os programas emocionais que foram instalados através das experiências, fazendo a ressignificação através da PNL, através do uso da comunicação e da hipnoterapia, essa ressignificação dessas crenças. Vejo os sentimentos que foram neuroassociados ao amor. Se foi medo, se foi repulsa, nojo, no caso de abusos, entendeu? Você ama o seu pai, mas o seu pai te abusou. E aí você neuroassocia o amor ao abuso. E além de neuroassociar o amor ao abuso, você também pode neuroassociar nessa situação, tá? A sexualidade ao abuso, entendeu? Então, fica um pouco confuso dentro do seu eu. Então, eu uso a programação neurolinguística junto com a hipnoterapia para trazer essa ressignificação não apenas das crenças instaladas, mas também a ressignificação dos sentimentos que foram neuroassociados. Pensou no amor, inconscientemente foi relacionado ao abuso, entendeu? Nessa situação que eu dei exemplo para vocês. Ou a rejeição. E aí trabalha-se o sentimento, para que isso não reverbere na vida, nas relações como um todo. Trabalho dentro desse conjunto. Vejo também as questões de vidas passadas. E aí, nas vidas passadas, né, vendo a questão sistêmica, a programação que foi feita na vida passada, as questões emocionais,
as neuroassociações que foi feita lá. E aí trabalho a parte energética, né, do amor. Tá dentro do campo das energias, dentro dos nossos centros energéticos, que são o chakra, o amor, ele tem que pulsar no nosso cardíaco, ok? Ele se expressa através do cardíaco. É através do cardíaco que nós expressamos, do nosso chakra cardíaco, que nós expressamos a empatia, a compreensão, a capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de amar, de se conectar com tudo à sua volta, com todo o amor que vibra, que pulsa em cada ser, em cada molécula, em cada partícula de tudo que existe. É através do nosso chakra cardíaco que nós recebemos essa energia de amor e que nós doamos essa energia de amor. E quando nós temos traumas, vamos dizer, relacionados a isso, esse chakra fica bloqueado. Então, dentro dos processos terapêuticos, eu também trabalho com o reequilíbrio, a cura desse chakra, para que ele possa pulsar o amor na sua melhor, vamos dizer assim, na sua melhor forma e com toda a sua intensidade. E uma vez que a pessoa passa por todo esse processo, vamos dizer que ela trabalhou essa questão da relação dela com o amor, e aí ela aprendeu a se amar, aprendeu a se conectar com o amor que já existe dentro dela, e aí entra a questão espiritual, onde eu trago o entendimento dessas questões espirituais, a tomada de consciência das questões espirituais, que ficou faltando encaixar, né? Quando ela aprendeu a entender as suas emoções, né? Tomou inteligência, né? Adquiriu inteligência emocional dentro do processo emocional feito no trabalho, ela ressignificou as crenças, reprogramou a mente dela, tomando um entendimento totalmente diferente daquilo que ela vivenciou com, né, ao longo das existências e nessa vida com o amor, e também das questões sistêmicas. Ela liberou o perdão, ela ressignificou completamente o amor na existência dela. Uma vez que ela faz todo esse processo, ela toma consciência, ela sai daquele estado que ela estava, ok? E passa para um novo estado, um novo patamar. E onde ela vai olhar para tudo isso de uma forma mais expandida, mas com mais compreensão de si mesmo e do outro. Ela vai olhar a si mesmo, vai olhar o eu dela do passado, o eu dela atual, e as pessoas à sua volta com esse novo entendimento. Ela vai sentir isso em todos os níveis do ser dela. Ela vai vivenciar isso em todos os níveis e de uma forma profunda. E assim ela expandiu a consciência dela através de toda essa jornada terapêutica, né, de autoconhecimento e aprendizado e ressignificação, e assim ela se tornou um ser mais consciente sobre o amor. E esse aprendizado, esse tornar consciente, não tem como retroceder. Uma vez que você expande sua consciência, que você galga, né, esse nível de entendimento sobre aquilo, que você sai daquele estado e vai para o outro, não tem mais como voltar atrás. E aí, a partir desse novo estado, ela vai ter novas percepções, novas indagações e experiências, e a alma dela, o eu superior dela, vai buscar outros aprendizados, porque aquela lição que ela precisava aprender, que ela precisava experienciar, já foi resolvida, já foi sanada, já foi superada, ok? Por isso que o meu trabalho se chama Renovares, transformando realidades, porque ele busca trazer essa transformação completa, certo? Do estado atual do ser para um estado desejado, né? Um estado mais equilibrado, um estado com a consciência expandida, um estado totalmente diferente daquele inicial. Por isso que é transformando a realidade, transformando o estado da realidade atual numa realidade mais desejada, ok? Então, aqui eu expliquei o que é expansão de consciência, como funciona a expansão de consciência, como eu aplico essa expansão de consciência em cada uma das minhas técnicas, né, vamos dizer assim, de uma forma sucinta, como é que ela funciona em todos os níveis e campo, vendo ser de uma forma sistêmica, e como isso pode contribuir para um novo estado de consciência e mudar a realidade da pessoa totalmente. Porque uma vez que ela mudou internamente, a forma de ela se expressar no mundo
dentro dessas questões afetivas será totalmente diferente. A forma de ela se relacionar, né? Dela se relacionar com ela mesma, a relação dela com o amor próprio, também será totalmente diferente. E assim as pessoas vão evoluindo e expandindo. Então, Disseu, meu anjo, vamos para as perguntas, meu amor? Lô? Olá, tô aqui. Então, tem bastante comentário. Gostou aí da live, pessoal? Podem fazer suas perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu atualizar aqui. A princípio, nós não temos pergunta, temos comentários. Vamos lá. São comentários bastante interessantes. Viver, evoluir e voltar para casa, não somos daqui. Aí, completa aqui, estamos em Gaia. Ainda um planeta denso de provas e expiações, mas Gaia está em transição planetária. Precisamos alcançar essa frequência de Gaia e não voltarmos para cá mais. Deixa eu ver mais. São os comentários, né? Muito aqui bem. Nós temos uma pergunta aqui. Diga. Perdão não é fácil. Perdoar tem a ver com esquecer? Essa pergunta é muito interessante, Disseu, porque eu vejo muito isso, né, no meu dia a dia, porque eu trabalho diretamente com o perdão. As pessoas sempre pensam assim, eu vou perdoar o outro. Olha como é que o ego funciona nessa situação. Eu vou perdoar o outro e é como se o perdão que ela fosse dar ao outro fosse livrar o outro das consequências, né, dos aprendizados que ele vai ter que lidar mais na frente em relação àquilo que ele fez. Entendeu? Essa é a primeira coisa que tem que se quebrar dentro do perdão. Quando você perdoa uma pessoa, você não está, vamos dizendo assim, tirando, né, do outro o que ele precisa aprender com aquela situação. Uhum. Tirando do outro a colheita futura, né, que ele vai ter daquela situação. Você não vai tirar do outro. Quando nós perdoamos alguém, o que acontece? Todos aqueles sentimentos que estavam vinculados a outra pessoa, e aí entra a física quântica, entra a questão do embaralhamento quântico, onde você troca energia com as pessoas, pensamentos, sentimentos e emoções, isso vai criando pontes de ligação energética entre você e a outra pessoa. E essas pontes de ligação são os sentimentos que a gente emana para o outro, os pensamentos que a gente emana para o outro e o outro para com a gente. E aí vai criando uma ligação entre você e o outro, ok? E se essa ligação for de amor, maravilha. Ok, você vai estar mandando amor para o outro e o outro mandando amor para você. Agora imagine você ficar ligado energeticamente, espiritualmente, ok? Ad eterno, com um ser, ok? Que te traiu, que fez isso com você. E essa ligação, os elos dessa ligação são sentimentos de raiva, mágoa, tristeza, angústia e tantas outras coisas. Como é que vai ficar o seu campo energético? Como é que vai ficar os seus centros energéticos? Como é que vai ficar a sua vibração como um todo? Impregnada com esses sentimentos, sendo alimentado diariamente pelo outro, do qual você está se ligando, e por você mesmo. É quase que um processo de auto-obsessão, é quase que um processo de autossabotagem. Não perdoar é um processo de autossabotagem, porque você está criando laços, né, como esses que eu falei, de sentimentos negativos que está, vamos dizer assim, trazendo para os seus centros energéticos, que distribui a energia para todo o seu corpo, que ajuda no funcionamento de todo o seu corpo físico, de todos os seus órgãos. Isso pode causar doenças futuras, né? Causando problemas para o seu campo mental, para as suas emoções, para o seu entendimento, trazendo problemas para a sua vida como um todo, para a prosperidade, para o trabalho, para as relações familiares, para a vida como um todo, somente porque você quer alimentar aquele sentimento para com o outro, entendeu?
pela falta do perdão. Então, quando você perdoa e a gente faz a quebra desses laços energéticos, o que acontece? Automaticamente eles se dissolvem. Eles se dissolvem. E aí você vai poder seguir o seu caminho, seguir a sua vida, sem mais esse vínculo. E o outro, né, vai seguir a jornada dele e aprender as lições dele. Você vai aprender a lição do perdão e vai seguir em frente. Mas o outro vai ter que ter os aprendizados, né, e as colheitas das coisas que ele fez, né, vamos dizer assim, dentro dessa situação de traição. Provavelmente ele vai ser traído, ou provavelmente ele vai ter que aprender em um momento da existência dele essa questão. Provavelmente ele vai sofrer consequências, né, por conta da lei do retorno, de afinidade, né, questões pertinentes à traição. Eu vou dar um exemplo prático. Você vai na casa de uma pessoa, ok? É sua melhor amiga. Você ama essa pessoa e ela te ama. E ela tem um vaso lindo, maravilhoso lá. Você quebra o vaso. Você fica morrendo de vergonha. Você não sabe onde enfiar a cara. Você pede perdão à sua amiga e ela, com o maior amor do mundo, diz assim: eu te perdoo. Eu te perdoo, minha amiga. Não precisa se sentir culpada, não foi nada demais, você não fez por mal, você simplesmente esbarrou sem querer, estava distraída e acabou quebrando o meu vaso. Eu entendo. Mas ele custou R$500. E eu quero o meu vaso de volta. Não tem sentimentos de ressentimento. Não tem sentimento de mágoa. Sua amiga não vai ficar magoada porque você quebrou o vaso dela. Mas você vai ter que pagar. Você vai ter que dar o dinheiro para ela ou comprar e colocar o vaso no lugar. E assim é com o perdão. Os sentimentos deixam de existir. O elo deixa de existir no campo mental, no campo... os pensamentos que você tem recorrente para com o outro some da sua mente, a sua mente fica em paz, tira aquele peso, aquela bagagem. As emoções que você nutre diariamente em relação ao outro, reverberando dentro do seu campo emocional e mental sempre a situação de traição, atraindo mais situações de traições na sua vida, até aprender essa lição, até perdoar, isso vai reverberando no seu campo, ad infinito, até você aprender. E quando você perdoa, você se livra disso, você se liberta disso. Você se livra das emoções que foram neuroassociadas com essa situação. Você se livra dos programas mentais que foram neuroassociados. Você se livra da possibilidade de manifestar isso na sua realidade atual. E você se livra também dos laços que te vinculam com essa pessoa. E aí você vai poder seguir a sua vida adiante. Você vai ter mais condições de ter outras experiências, outros aprendizados, e não mais ter que estar lidando com a questão da traição. A sua consciência vai se expandir, vai tomar entendimento sobre essa questão, e você não vai mais ter necessidade de experienciar traição e nem necessidade de perdoar. Ok? Então, perdoar, você não está fazendo um favor ao outro, você está fazendo um favor a si mesmo. Você está fazendo um favor para a sua expansão de consciência, para o seu bem-estar físico, mental, espiritual e energético. Essa é a verdadeira função do perdão. E gratidão como foi o nome da moça, Tânia? Por essa pergunta, minha linda. Eu espero que eu possa ter respondido, tá? E que você possa ter tido um maior entendimento sobre essa questão do perdão. Disse eu, a próxima, meu anjo. Foi Josilaine. Tá. Gratidão, Josilaine. Eu espero que eu possa ter esclarecido essa situação, meu anjo. O Vanderlei aqui comentou a pergunta dela também. Tipo assim, perdoa e faz a tua parte. O resto é com o outro. Mesmo que a pessoa te magoou, fez mal, perdoa. Se necessário, se afasta. E ora por ele. Vai fazer bem a ele, muito mais a ti. É legal essa parte do perdão, né? Porque muitas pessoas acreditam que o perdão é coisa tão simples, mas às vezes as pessoas chegam lá, eu te perdoo, mas não faça mais isso. É mais ou menos por aí. Eu te perdoo, mas não faça mais assim. Quer dizer, será que houve realmente o perdão, né? O perdão é uma coisa muito recorrente, sabe, de ser o que eu vejo, né?
pessoa fala assim, aí chega para mim e diz assim, não, Gil, mas eu já perdoei, já esqueci. Eu, tá, vamos ver a nível inconsciente. Vamos ver a nível emocional como é que está. Aí eu coloco a pessoa em transe, de frente para o outro, e ela vê, se depara com a situação, né, no inconsciente, de raiva, de mágoa, ainda lá, reverberando no campo dela. E a nível consciente, vamos dizer assim, por questão do ego, porque não, o ego ele sempre vai esconder da gente aquelas questões que não são socialmente aceitas, né? Sim, Perdoar é uma coisa socialmente aceita, você tem que perdoar, exatamente. é bonito perdoar. Espiritualmente é a coisa mais linda do mundo perdoar. Então é muito fácil, racionalmente, eu dizer, não, eu te perdoo. Eu perdoei, não, eu já esqueci. Não tem necessidade de eu ter que reviver isso, não tem necessidade de eu ter que fazer terapia para isso, não tem necessidade de investigar isso a nível inconsciente, não tem necessidade de fazer esse trabalho emocional, né? Vamos dizer assim, e de reprogramação em relação a isso. Eu já perdoei. Será que perdoou mesmo? Será que se eu for consultar lá no seu inconsciente, esse perdão vai existir? Esse entendimento, essa empatia para o conto vai existir? Normalmente não, porque o ego, né, quer que a gente seja bonitinho, né, a pessoinha mais linda, mais, vamos dizer assim, sociável, tudo que aquilo que é aceito socialmente, porque a gente sente a necessidade de pertencer, ok? E se socialmente perdoar o outro é algo mais aceitável, então o nosso ego, para nos proteger, para atender às nossas necessidades, entendeu? Preservar a nossa autoimagem, ele esconde as mágoas, né, vamos dizer assim, do nosso racional, esconde, para que a gente acredite que perdoamos. E assim a gente está lindo, maravilhoso, com a consciência expandida, perdoamos todo mundo. Mas a nível inconsciente, está lá toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento, os laços energéticos, tudo para ser trabalhado. E aí a pessoa continua vivendo conflitos, continua vivendo, repetindo, reverberando na vida dela processos de traição e ela não consegue entender porque que ela continua sendo traída, porque ela continua sendo enganada, porque ela não perdoou ainda, ela não entendeu ainda aquela questão do passado. E a vida sempre traz mais do mesmo, até que você aprenda. É verdade. Ó, aqui tem 3 perguntas de uma só. Sofrer decepções amorosas também é uma expiação? Também é aprendizado? Já que aqui é um planeta escola de almas em evolução? Deixa eu dar uma olhada. Deixa na tela aí para mim. Está na tela. Deixa eu ver aqui, meu anjinho. Nossa, para mim eu acho que está atrasado, porque a pergunta é muito grande. Pronto. Sofrer decepções amorosas também é uma... Pronto. Deixei aqui na tela, deu certo. Sofrer decepções amorosas. Ponto. É uma questão. Lembra de tudo isso que eu falei do amor? O que você acredita sobre o amor? O que você acredita sobre a afetividade? Às vezes você está criando na sua realidade mais do que você vivenciou, do que você acredita ser o amor. Se você acredita que o amor é uma decepção, então você vai vivenciar dentro do amor decepções. Ok? Pode ser uma prova? Pode. Se em outras vidas, vamos dizer assim, você foi uma pessoa extremamente amada e você não valorizou isso e agora você veio através das decepções amorosas, ok? Porque você decepcionou o outro e você veio ser decepcionado, a expiar isso. Mas isso não é algo imposto, é algo que o próprio universo, a lei da sintonia, da sincronicidade, toda essa movimentação do universo traz para você aprender, ok? Então pode ser que seja uma prova, tá bom? Já que aqui é um planeta de prova e expiação, então já respondi completamente a pergunta, meu anjo. Mas nunca encare as adversidades da sua vida como provas e expiações. Encare como oportunidades de tomar consciência, ok? E assim expandir a sua consciência.
Porque uma vez que você lida com uma limitação, que você lida com uma situação difícil, você começa, lembra o que eu falei? A fazer as indagações, a se voltar para dentro de si, tentar entender o problema, tentar buscar conhecimento, entendimento, resolução desse problema. E uma vez que você faz isso, você começa a sua jornada de libertação desse problema, dessa prova, dessa expiação, desse trauma, dessas decepções. Ok? Disseu, a próxima, meu anjinho. Vamos lá. E nessa nova etapa, depois da cura, nesse processo de buscar novos caminhos, ainda temos desafios. É natural e eu entendo. Mas como proceder para não entrar de novo em um processo de retrocesso? Ok, entendi. Como eu falei para vocês, depois que você ressignificou completamente aquele problema, aquela situação, por merecimento, por afinidade, pelo seu próprio campo eletromagnético, você não vai mais atrair aquele problema para a sua vida. Você não vai mais atrair aquelas situações, porque o seu eu não tem mais essa necessidade de passar por aquilo. Você galgou um novo patamar diante daquela situação, ok? E uma vez que você está acima, você não tem como descer mais, porque o universo só expande junto com o todo, né? Com todos nós, com todas as nossas experiências. Então, você não retrocede. Aquela experiência, você não passa mais. E quando passa, vamos dizer assim, não é da mesma forma. É como se você olhasse para o problema, tipo, você faz uma prova, ok? Estudou, foi muito difícil, todo o preparo para aquele conhecimento e tal, uma prova de estatística que é terrível, ok? Fez aquela prova, teve que lidar com todas as dificuldades, né, daquela prova, daquela matéria. E aí você foi reprovado. Fez de novo, foi reprovado. E aí fez de novo, você tirou uma nota boa, você conseguiu se superar. Se você for fazer aquela prova novamente, quando você olhar para a prova, você já vai saber todas as respostas. O seu sentimento, o seu pensamento, a sua relação com a prova vai ser outra. Vai ser mais leve. Não vai ter peso. Não vai sentir dor. Porque toda dor que nós sentimos dentro das nossas experiências são necessidades de entendimento, de aprendizado, porque tem algo errado ali. Se você quer descobrir quais são os aprendizados que você tem que passar nessa existência, olhe onde é que está doendo. Onde é que está doendo na sua vida hoje? É justamente onde você tem que aprender, onde você tem que se superar, onde você tem que tomar consciência, onde você tem que galgar essa evolução. Ok, Disseu? Nossa, Ok. já tá fechando o horário. Você que está assistindo aí a live, tá gostando? Dá um curtirzinho aí, curte a live, compartilha aí com seus amigos. Porque certo? É muito importante. Exatamente, compartilha aí a live. Se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu no canal aqui da academia, se inscreve no canal, certo? Nós precisamos do teu apoio, né? Para que o YouTube recomende também as lives, né? Então se inscreve no canal, curta, compartilhe e fique à vontade aí para você poder ter acesso aí a todas as informações do canal. Lembrando mais uma vez aí, né, que as informações aqui para você poder entrar em contato com a Giovana, tem o WhatsApp, né? Tem aí o link para você entrar no grupo. Né? Também tem aqui o Instagram da Giovana, do canal Renovares, e também tem a página do YouTube. E também estão aí na descrição do vídeo, caso você não conseguir pegar aqui pelo chat, tá bom? Então, vão lá, participe também, conheçam o que está lá no material disponível, tá bom? Então, não esqueça. E se inscreva aí no canal da escola também. Deixa eu ver aqui, acho que nós temos mais algumas perguntas. Onde que tá? Aqui. Esta aqui também eu achei bastante interessante. Perdoar, amar, é evoluir? Precisamos desencarnar bem, sem raiva, mágoas, preconceitos, apegos materiais, etc. Então, a pergunta mais importante é perdoar.
Eu diria assim, perdoar é amar e, consequentemente, é evoluir? Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Com Através do certeza. amor, você vai perdoando e evoluindo. Precisamos desencarnar bem, com certeza, né? Do jeito que você está, os sentimentos que você está, a vibração que você está, é para onde você vai, vamos dizer assim, se afinizar, né? E aí entra no processo de julgamento, enfim, e é meio complicado o processo de desencarne, quando você desencarna com muitas emoções negativas, com seu campo, vamos dizer assim, um pouco denso. Isso. Uma pergunta aqui também. Vou aprender a perdoar? Acho que ele está só reafirmando, Disseu. É? Está só Mas, reafirmando. mas como eu posso aprender a perdoar? Agora a pergunta minha. Perdoando. Perdoando. Através da empatia, através do se colocar no lugar do outro. E aí, dentro do meu processo terapêutico, né, eu uso a comunicação não violenta, né, eu uso os processos da constelação, eu uso, né, do entendimento da empatia como ela realmente deve ser, né, que não é só se colocar no lugar do outro, mas é ver o outro como ele é, sem o peso do seu julgamento, sem o peso das suas crenças, daquilo que você acredita. Esse é o verdadeiro exercício, né, da empatia. E através dessa empatia, quando você se coloca no lugar do outro, você, sem o peso, né, vamos dizer assim, das suas crenças, você começa a ver ele como ele realmente é, você começa a ver as limitações dele, você começa a ver também as suas limitações, você vê também que em determinadas situações você pode cometer erros iguais ou piores, né? Uhum. E assim a gente passa a aceitar o outro melhor e o perdão se torna mais fácil. Interessante. Uma outra pergunta minha mesmo, sim, mas que pode ser a dúvida de muitas pessoas, muitas vezes. Podemos trazer a falta de ter perdoado alguém ou algo de outras vidas passadas? Sim. E aí entra os processos de obsessão. E como podemos resolver tudo isso? Regressão, tem as técnicas de apometria, a própria constelação às vezes também pode auxiliar nesse processo, onde você vai entender o que aconteceu no passado, né? Se perdoar pelo que você fez e perdoar o outro pelo que ele fez, quebrar os laços, né, energéticos, as neuroassociações que você fez à situação, que estão reprogramando a sua mente, né, e as suas emoções nessa vida e influenciando toda a sua realidade nessa situação e, consequentemente, assim, quebrando o processo obsessivo. É por isso que, às vezes, quando eu falei da questão do enxugar gelo, sabe, você vai e faz uma sessão lá de desobsessão, né, eles pedem para você ir embora e tal, deixa isso para trás e tal, mas só que a sua neuroassociação à situação, o que você aprendeu com aquilo, o que você, vamos dizer, os sentimentos que foram vinculados àquela situação continuou. Entendeu? Então, por isso que o meu trabalho é uma forma mais sistêmica, eu vejo de uma forma integrada, eu vejo como um todo, porque eu não vejo somente o processo de desobsessão, né, que é o que normalmente se trabalha, mas eu vejo essa questão do perdão, essa questão da libertação, da quebra dos laços energéticos, da reprogramação mental e emocional daquela situação, daquela problemática. Ok? Legal. Uma pessoa normal, assim, sem que ela procure uma pessoa para ajudar a fazer esse processo, ela pode buscar dentro de si resolver esse problema do passado, do perdão? Ou ela precisa de um auxílio de um profissional para ajudá-la a resolver essa situação? Porque assim, seria muito bom se nós pudéssemos acessar o nosso inconsciente de uma forma mais leve. Porque, como eu te disse, o ego acaba limitando. Sim. Fora isso, tem as questões, vamos dizer, nesse problema que você trouxe, de vidas passadas, de obsessão que você não está vendo. Está interferindo na sua vida e você não está vendo. Você não tem consciência do que aconteceu. Você não tem consciência do sentimento que você vinculou àquela pessoa, né? Dos laços energéticos que foram criados. Então, fica um pouco complicado, vamos dizer assim, sanar o problema como um todo. Pode amenizar um pouco, mas sanar tem que ser um trabalho mais profundo. Bacana. Ok. Mais alguma pergunta no chat aí, pessoal?
Bom, Giovana, você sempre tem desenvolvido um trabalho espiritual online toda semana, né? Você quer falar sobre esse trabalho? Como que as pessoas podem acessar essas informações, podem acompanhar esse trabalho? Você poderia falar um pouquinho? É um grupo de WhatsApp, tá? Do Renovares, que ele busca essa tomada de consciência, né? Dessas questões que precisam ser resolvidas. Ele busca trazer o autoconhecimento, né? E essa conexão com o lado mais espiritual, ok? E nós realizamos todas as terças-feiras esse trabalho, né? Eu sempre trago algum tema e a gente faz alguma atividade voltada para esse tema. Nessa semana, nessa terça-feira, nós fizemos um trabalho de ressignificação da questão do merecimento, de entendimento, o que é o merecimento, né? Da questão do merecimento e tudo que envolve essa questão do merecimento, assim, rapidamente, ok? Porque o tempo é pouco. E fiz um trabalho com decretos e afirmações e reprogramação mental em relação à questão do merecimento. E a espiritualidade que me acompanha, que trabalha comigo nos processos de cura, tanto profissionalmente dentro das sessões, quanto também dentro do grupo, se manifesta, né? Fazendo o processo de fluidificação da água, que nada mais é do que colocar amor na água. Amor, alegria, paz, enfim, energia, né? Desses sentimentos na água, e a pessoa ingere, assim, ela, vamos dizer assim, consegue reequilibrar, ela consegue se sentir melhor, ela consegue mudar o estado dela. E também recebemos canalizações da espiritualidade. Muitas das vezes as canalizações são dentro do tema que foi trabalhado. Então, todas as terças-feiras, às 21 horas, no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente se encontra lá. Lá eu coloco o link, lá eu coloco informativos, mensagens também dentro desse tema e outro tema diariamente, né, no grupo. Eu sempre estou presente lá para estar criando esses laços, essa proximidade com as pessoas. E nas terças-feiras, via Skype, né, é fechado esse momento, nós realizamos todo esse trabalho de expansão de consciência, de conexão com a espiritualidade, de autoconhecimento. Bacana. Então, é esse endereço mesmo que está aí para entrar no. Isso, é o endereço do grupo. Esse daqui, né? Que é o que vai ficar disponível aí no link do vídeo. Ok, pessoal. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver só aqui se veio mais aqui. Acho que é mais um comentário. Multidimensional. Somos seres cósmicos, espirituais e orgânico. E neuromental. E não estamos só. Nunca. Isso. Devemos entrar no fluxo do universo e cosmo Pleiade. Ela fez mais uma situação, uma citação, vamos dizer assim, resumindo tudo o que nós falamos aqui. Exatamente. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, Giovana, por você ter aceito o convite aqui de estar conosco, né? Então, você que perdeu a primeira live, procura aí no canal, né? Eu vou colocar aí o link aí na descrição do vídeo também para que as pessoas possam ter acesso à primeira live, mas você pode procurar enquanto isso lá. Aqui no canal tem várias lives, inclusive a primeira live que a Giovana fez com a gente. Então, vai lá, assiste também, curta, compartilha, né? E mais uma vez lembrando, você que ainda não se inscreveu no canal, dá essa força pra gente aí, se inscreve, vamos fechar os 750 hoje. Ó, só falta um, só um. Só um? Vamos, gente, se inscrevam aí, vamos. Mais uma pessoa para se inscrever no canal, inscreve-se lá. Ok, pessoal, então, Giovana, muito obrigado a você que participou com nós desta live, também nossa gratidão, você que compartilhou aí a live, você que participou no chat, você que fez pergunta, enfim, a nossa gratidão eterna a você e até a próxima live. Gratidão a todos.